Tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Deixa eu preparar aqui meu computador para não fazer barulho. Tudo certo por aí? Vamos dar uma esperadinha só para as pessoas entrarem. Nós vamos falar de tipos e como funciona a constelação hoje. Vai ser bem legal. Preparei uma coisinha prática, rápida, né? Como é o nosso objetivo sempre, para que a gente possa aproveitar e sair daqui com alguma informação diferente, talvez alguma coisa que você não saiba ainda. Deixa eu só mudar aqui para ele chamar todo mundo. E é isso. Hoje estou fazendo de um lugar diferente da casa da minha filha, então outro cenário, estou me adaptando aqui com as coisas. Mas vamos lá para a nossa segunda live. O que é bacana? Antes de começar, deixar claro aqui para vocês, nós estamos na semana do aquecimento para o nosso evento de sábado, dia 23. Então, esse é o nosso objetivo aqui, aquecer os motores, como se a gente fosse fazer uma maratona no sábado. Nós vamos estar preparados, né? Vamos começar a pensar nisso, alinhar para que todo mundo chegue na mesma página. Tem gente que está chegando para esse primeiro evento sem conhecer muito do meu trabalho, sem conhecer muito da constelação. Através dessas lives ele vai ter uma ideia para chegar lá no sábado. Então a gente vai chegar todos alinhados. Então, para começar, quem não me conhece, sou Janaína Xeden, sou consteladora familiar, fiz minha transição de carreira há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora no ano que vem, onde eu deixei o mundo corporativo para me dedicar exclusivamente às constelações, né, à terapia, ao atendimento. Estou bem feliz com essa transição. E hoje eu vim trazer um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais do que é a constelação. Então eu pensei, dividindo aqui o que a gente pode fazer durante a nossa semana, nós vamos olhar para os tipos de constelações e como que ela funciona na prática, como funciona uma sessão de constelação. Às vezes você tem aí o desejo de constelar, mas tem o receio, como será que vai ser, o que vai acontecer? É uma terapia, não é uma terapia? Como a gente começa? E eu vou trazer aqui talvez para te ajudar um pouquinho e você entender talvez qual é o formato que mais chega em você, como você se sente mais confortável, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando da constelação, das partes envolvidas na constelação. Acho que isso é bem importante, porque nós somos, como se fossem atores dessa constelação, não tem nada de encenação, mas são pessoas envolvidas. Então vai ter sempre o cliente, a gente chama de cliente a pessoa que está chegando para constelar. Ele sempre traz um tema. Aqui é bem legal a gente falar do que é tema de constelação, né? Normalmente a gente traz para a constelação uma coisa que esteja me incomodando, um problema, uma situação desconfortável na minha vida. Às vezes a pessoa chega e me fala, eu tenho várias questões, eu não tenho uma só. Então eu sempre peço assim, pensa, sente qual é a mais forte, qual que está te chamando mais. E a pessoa trabalha uma questão. É impossível dizer todos os temas que podem ser abordados numa constelação. Desde coisas bem pessoais, do tipo sentimentos, emoções. Eu tenho uma emoção que me toma muito, né? Constelações, vai vindo na minha cabeça algumas coisas que eu já fiz. Por exemplo, Jana, não consigo dar minha opinião sem chorar. Eu posso estar tranquila, estar serena, começo a me expressar, vem um choro que eu não entendo. A gente olhou para isso, foi linda essa constelação, lembrei dela agora. Mas de repente, questões práticas, sintomas, sinto muita dor nas costas, eu sinto um desconforto, eu tô com um problema no meu estômago, isso é tema de constelação. Problemas de relacionamento, dificuldade de arrumar um relacionamento, problemas dentro do relacionamento, padrão de relacionamento, sempre encontro meninos infantis. É uma questão sistêmica, provavelmente. Então, são sempre questões que incomodam o ser. Relação com meus pais, relação com meus irmãos, dificuldade de resolver um processo judicial, por exemplo, são sempre temas possíveis para constelação. Então é aberto, qualquer situação que você acha que precisa olhar é um tema para sua constelação. Então a primeira parte é o cliente e o seu tema, né? O que ele quer trazer para constelar. Aqui também vale fazer um alerta que às vezes a pessoa vem com um tema específico e não percebe que tem algo por trás. De repente a pessoa chega e fala, quero falar sobre dinheiro, meu problema com dinheiro, mas por trás do problema de dinheiro provavelmente tem uma relação com a mãe. Então a gente vai olhar porque é mais importante. Então as pessoas, eu brinco, passa às vezes uma semana decidindo o tema, mas chega na hora da constelação a gente vê que tem algo mais urgente. A gente vai olhar para aquilo que é mais urgente.
tá bom? A outra parte da constelação é facilitadora, no caso eu, ou outro constelador, né, que você escolher. Então é essa pessoa que está ali disponível para fazer esse trabalho. Acontece aqui bem importante que cada constelador tem seu método, né? Cada um tem as suas crenças pessoais, isso é muito interessante. Eu primo muito para a constelação original, né? Raiz, do Bert Hellinger. Porque eu percebo que com o passar dos tempos e a constelação entrando meio que numa moda, isso é uma preocupação, eu acho, as pessoas vão incluindo suas crenças, seus valores, né? E isso eu acho que prejudica, a gente perde muito a essência do que é a constelação. Então, eu já, por exemplo, ouvi relatos de gente que vai fazer constelação e no campo coloca ervas e coloca porque isso aqui ajuda. Tudo bem, pode até ajudar, eu acho que a crença dela acredita nisso. Mas eu tenho medo de fluir para um outro caminho que não seja da essência, da origem, né? Da gênese da constelação, que é tão fabulosa. Então, olhe bem o facilitador, o que ele acredita, qual o caminho que ele segue. Como eu falei na live de ontem, constelação não tem religião, ela não tem nenhum vínculo religioso nem místico. Então, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com nenhuma religião. Então, cada facilitador tem a sua fé, sua crença, e de alguma forma isso impacta, preservando o que é mais importante. E os representantes, né? Todo tema envolve pessoas. Dentro desse tema tem pessoas que estão interagindo nesse sistema, né? Então, esses representantes vão estar presentes de alguma forma, a gente vai trazê-los presente conforme o tipo de constelação. E aqui eu começo a dizer pelo primeiro tipo de constelação, que eu acho que é a mais pura, vamos dizer assim, talvez seja, não sei se essa é a melhor palavra, que é a constelação em grupo. Ela tem a origem da constelação porque o Bert fazia seminários. Então ele reunia muitas pessoas e as pessoas vinham constelar com ele. Então ele estava presente, o cliente, ele e os representantes, era aquela plateia que estava assistindo. Então, e essas pessoas representam os membros desse sistema. Então, por exemplo, eu vim constelar um tema do trabalho, não tem uma relação, ou da minha empresa, por exemplo, acho muito legal a constelação empresarial, é muito bacana. Então eu quero, Jana, eu sou dona de um negócio e eu vim constelar minha empresa. A gente vai convidar as pessoas para representar o cliente, né? Você é um cliente, essa pessoa entra no campo que a gente chama, que é esse lugar ali que a gente preparou para receber esse grupo. Entra o representante do cliente. Escolhemos um representante para a empresa, para representar a empresa. Podemos escolher representante para representar os sócios, se ele tiver. Vamos escolher representantes para os trabalhadores dessa empresa, para o produto dessa empresa, para o lucro dessa empresa. E é impressionante a dinâmica que se forma entre essas pessoas, onde você começa a observar junto com o cliente aqui, você olha, para onde olha a empresa? E você vai dizer, nossa, a empresa só olha para mim, ou alguma coisa, ou só olha para o lucro, né? Para onde olham os clientes, né? Pode pôr alguém representando os clientes. Daí você vê que o cliente tinha que estar olhando para o produto, ele está olhando lá para outro lugar, e não vai fluir, né? Ou o lucro não está conectado com o produto. Então, é muita informação riquíssima, só participando de uma constelação para você ver o quanto de troca. Então, acho que o grupo, a palavra é troca para o grupo. Porque quem está representando, isso é muito legal, então você vai lá assistir. Sábado vai acontecer isso, sábado a nossa constelação é em grupo. Então você vai sentar lá, assistindinho, bem tranquilo, eu não tenho nada com isso aqui, só estou assistindo. E de repente alguém te convida para representar. Você tem duas opções. Você diz, não estou afim, então eu quero representar. E você entra nesse campo, se dispondo a representar. E é interessante que a frase que a gente usa para o grupo é que sempre todo mundo ganha, porque aquela pessoa que foi representar alguém vai descobrir que está levando algo seu. Então, por exemplo, ela vem lá e vai representar o lucro nessa pseudo-constelação que eu inventei aqui de uma organização. E ela vai ver que o lucro está desconectado com o produto, ou de repente os trabalhadores não se sente visto, ela está incomodada porque ninguém olha para ela, ou ela acha que ela não faz parte. Aí, acabando a constelação, depois que a gente faz todo o desenvolvimento da constelação, você vai perguntar para ela como foi, ela fala, nossa, eu tenho grandes questões com dinheiro. Eu percebo que eu estou totalmente desconectada com dinheiro. Então, ela está levando uma questão dela, mesmo que ela está indo lá só com o intuito de ajudar quem está constelando, ela está levando alguma coisa dela.
Por exemplo, eu lembro de uma amiga que participou de vários grupos, logo no começo, depois das minhas primeiras formações, comecei a fazer grupos meio recorrentes, assim, acho que 1, 2 vezes por mês, não lembro, e ela ia sempre, e ela sempre era chamada para representar. Ela falava, hoje eu vim só para ficar quietinha, e alguém convidava ela, e toda a vida ela entrava. E daí um dia ela falou assim, você já percebeu que eu só sou chamada para representar homem? Eu sou pai, sou avô, sou irmão. Daí ela, o que será que é isso, né? Daí ela foi. No outro dia ela veio, daí eu comecei a prestar atenção. Nunca chamava ela para representar uma mulher, sempre para representar um homem. E daí um dia ela chegou e falou, Jana, entendi, eu tô totalmente no meu masculino. A minha vida, desde que eu nasci, eu tô nesse lugar do irmão mais velho que nem era dela. Então, eu tô assim no meu casamento, eu tô assim na minha vida, eu sou casada com a minha mãe, ela falou, eu cuido de todos os negócios da minha mãe, eu dou conta de tudo que é da minha mãe, eu tô no masculino. Como é que eu quero que me chamem para um papel feminino? Então, só de representar, ela descobriu algo tão interno dela, tão importante, e foi tão revelador que ela conseguiu uma super transformação na vida dela. Ficou tudo muito mais leve. Então, na constelação de grupo, é legal isso, é essa troca dessas pessoas. Então, você escolhe um representante, por exemplo, para uma criança, né? O cliente vem trazer uma questão com os filhos. E daí a gente coloca os representantes para esses filhos. É maravilhoso você perceber o que a criança sente. O que a criança sente. Ela diz, eu sinto que não me olham, eu tenho a sensação que eu estou atrapalhando. Olha que coisa interessante, né? E a gente, o cliente está aqui do lado e fala, nossa, é isso mesmo. Eu acho que eu só digo que ele atrapalha a minha vida. Então, ganhos assim, infinitos na constelação em grupo. Ela é muito da essência. E é interessante falar, quando você vem constelar em grupo, isso eu acho mais legal, você não vem trazer uma história. Às vezes as pessoas têm um receio, eu não quero ir no grupo, eu não queria me expor. Mas a gente não vai expor, não é uma terapia. Constelação não é para você vir aqui, Jana, eu vim constelar meu casamento. Não vou pedir para você, me conte sobre o seu casamento ou fale do seu marido. Não é esse o objetivo. A constelação pode ser muda. Você pode simplesmente me dizer para que lado a gente vai e a gente vai observar o campo e os movimentos que o campo te traz. Faço muito nos workshops, as pessoas que estão sempre comigo sabem, constelações às cegas. É maravilhoso. Você está representando, você não sabe quem você é. Porque tem uma coisa, nós estamos conscientes o tempo todo, ninguém toma chá nenhum, ninguém sai da razão em nenhum momento. Então eu estou aqui constelando um casamento, por exemplo, ou uma relação uma relação familiar ali qualquer, e daí eu peço assim, alguém para representar a mãe da cliente. A gente tem na nossa razão, no nosso inconsciente coletivo, que mãe é um ser, né, mítico, mãe é amor. Então você entra representando essa mãe e você olha para essa sua filha ali que você está representando e você acha que você tem que olhar com carinho, você tem que olhar com amor, você tem que ser uma... E às vezes não é essa a relação da mãe, e tá tudo bem também, não tem julgamento. De repente você não quer ficar perto do filho, mas como é que você... Daí você vai ficar numa luta interna aqui, dizendo, puxa, mas como assim, né? Como assim? Eu devia estar querendo ficar perto dele, ele é meu filho, e às vezes não precisa, não é o caso, né? Então é interessante você pensar, quando você se coloca num papel, que você não vai ficar com a tua razão comandando, você vai sentir teu corpo, isso é o mais legal da constelação. Então, quando eu faço constelações às cegas, eu não digo o que você representa, e isso é muito libertador, porque você entra sem nenhum pré-julgamento. Eu sou mãe, se eu tenho que gostar, Às vezes o cliente chegou aqui e conta alguma história. Minha mãe me abandonou quando eu era bebê, né? Sei lá, uma coisa assim, eu pensei numa coisa bem drástica. Aí você vai entrar, você vai sentir, puxa, se eu abandonei, eu não gosto dele, ou, sabe? Você já vem com as suas ideias pré-concebidas. Então é bem legal, quando a gente faz as constelações às cegas, que a pessoa entra livre para representar o que quer. E todo mundo que representa ganha. Quem assiste também ganha. A gente fala que tem as caronas na constelação em grupo, que são muito boas de se pegar. Então, de repente, eu estou aqui trabalhando a questão de pai e filha, e tem assistindo 8 pessoas que estão entrando naquele mesmo lugar ali de pai e filha. E as pessoas se emocionam junto, porque sentem que aquilo também é seu. Então, é o que a gente chama de carona na constelação em grupo. Então, o que eu posso falar de benefício da constelação em grupo?
A questão da conexão com outras histórias, né? Você percebe o efeito, estamos ali num grande grupo, tem efeito para todo mundo. E a força desse campo coletivo, porque a mensagem chega, né? A mensagem chega e é muito lindo. Todo mundo consciente, todo mundo centrado, ninguém fora de si, mas tem informações preciosas que o campo traz. Eu contei outro dia que é a minha primeira vez que eu fui num grupo de constelação, há 15 anos atrás mais ou menos, mais eu acho que uns 18 anos atrás, meu filho era... O Pedro não devia ter 2 anos ainda. Eu fui chamada para representar, eu estava representando a mãe da cliente, e eu entrei toda tímida, né? Aquela sensação de não saber onde eu tô e tal. O que eu tenho que fazer, né? Estão me olhando, tinha umas 70 pessoas na sala, então daquela pressão. E eu comecei com muita vontade de passar a mão no cabelo da menina. Que era uma menina, que era uma senhora, na verdade, que estava representando a cliente. E ela estava bem pertinho de mim e eu não conseguia tirar o olho do cabelo dela. Não conseguia tirar o olho. E daí eu pensava assim, mas será que sou eu? Mas eu sou tão tímida, eu tenho tanta vergonha. Será que eu tô querendo passar a mão, né, no cabelo da menina? Será que eu passo? E daí a consteladora, a minha primeira professora, Olinda Guedes, maravilhosa, falou: sinta teu corpo, deixa ele te conduzir, faça o que ele tá mandando você fazer. Eu não pensei 2 vezes, passei a mão no cabelo da menina. E eu comecei a passar a mão no cabelo dela, e eu fazia assim, sabe, passava no meio aqui, e fiquei nesse movimento muitas vezes, eu não conseguia parar. Boa tarde, sejam bem-vindas, senta então, pega um café. E eu fiquei ali um tempão fazendo esse movimento, daí a Olinda perguntou para a cliente dela: faz sentido essa imagem para você? A menina já estava chorando. Ela falou: sim, a minha mãe não consegue tirar a mão do meu cabelo. Foi ali que me caiu uma ficha. Eu falei: oh, esse negócio funciona, essa energia que troca, existe mesmo, né? E eu lembro que a outra coisa que na hora veio na minha cabeça, coisas, né, que a gente tá começando. Será que a mãe dela é viva ou é morta? Eu já pensei, tem coisa aqui. Daí ela falou: minha mãe é viva e ela tá o tempo todo mexendo no meu cabelo. Então, pequenos sinais, né, que nos mostram que tem uma conexão muito maior entre a gente, que a gente não consegue nem imaginar. Então, essa é a questão da constelação em grupo. Essa constelação em grupo pode ser feita online também. Quando eu falar de constelação online, eu falo um pouquinho sobre essa possibilidade, tá bom? A outra forma, um outro tipo de constelação seria a constelação individual. Então, o contrário do grupo é o individual, onde só vai estar o constelador e o cliente, né, que vai trazer a questão, o tema dele aqui. É toda a mesma questão, o que ele trabalha, o tema que ele vai apontar. Aqui tem a vantagem, quando a pessoa é muito tímida, de não querer talvez expor ou se sentir acanhada na frente de um grupo, que talvez seja um preconceito aí, uma ideia que a gente tem. Mas, então fica mais privado, né? A gente fica só entre a gente, mas da mesma forma, não tem contação de história, não tem... A gente tem um treinamento que a gente faz quando faz constelação, o próprio Bert tem um livro chamado Ordens da Ajuda, que a gente fala muito sobre isso. A partir do momento que a pessoa vem reclamando de alguém, é a primeira pessoa que eu tenho que incluir no meu coração. Então eu fico muito interessante, a pessoa chega falando sobre o pai, por exemplo, uma crítica lá com o pai. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. A primeira pessoa que eu coloco no meu coração é o pai dessa pessoa, porque eu já percebo que ele está sendo excluído ali, então eu tenho um trabalho para incluí-lo. Então eu sempre peço, quanto menos história, melhor. Não entre nos detalhes, não precisa me convencer, ela não está me convencendo, eu não estou aqui para tomar partido. Quando eu percebo que a pessoa está muito querendo me convencer, eu já penso, ela tem questão aqui bem forte para ser olhada, está precisando de validação. E eu não estou aqui para validar, né? Eu preciso falar as verdades, e às vezes as verdades não são muito fáceis. Mas então na individual tem essa vantagem de ser só nós duas, né? Fica mais reservado e a pessoa às vezes tem mais condição de se abrir, né? E como funciona? Da mesma forma, o cliente, o facilitador e os representantes. Quem são os representantes? Aqui existe uma vasta possibilidade de opções aqui. Você pode trabalhar com bonecos como representantes. Eu tenho esses bonecos aqui, eu uso esses Playmobiles aqui, né, que tem meninos, meninas, grandes, pequenininhos. Então a gente pode pedir assim, escolha um boneco para representar seu pai, escolha um boneco para representar sua mãe. É uma possibilidade. A gente pode usar objetos. Essa taça aqui pode representar o que a gente quiser. É bem interessante aqui. Ou então a gente pode usar âncoras, que a gente chama, que podem ser essas figuras aqui, ó.
Por exemplo, algumas, aqui é de EVA, um representando o pai, esse representa as mulheres, os homens, as crianças, os menorzinhos, os meninos e as meninas. Pode ser também. Pode usar papel, folhas de papel no chão, por exemplo. Eu gosto dessa dinâmica quando a gente está no individual presencial. Escreva aqui o que representa. Por exemplo, eu estou em dúvida entre um projeto, se eu devo aceitar ou não devo aceitar. Esse é até um exercício que você pode fazer em casa, quando você está com o coração meio dividido, eu não sei se eu quero ou não quero uma viagem, eu quero ou não quero um emprego. Se você escreve um sim e um não num papel e você coloca no chão, e se você quiser vendo que é o sim, que é o não, ou faça, né, escondido, você sobe num papel e sente teu corpo. Dá uns 3 segundinhos, vai pro outro e sente teu corpo. É tão interessante. Às vezes você percebe ali que aqui tá difícil, que aqui é mais leve, ou então que aqui eu tenho vontade de chorar, aqui eu não tenho vontade de chorar, aqui me dá vontade de sorrir. Às vezes você sente teu corpo indo para trás e fala assim, ai, sabe, parece que eu tô pesado. Interessantíssimo, essa energia que esse campo pode trazer, às vezes no individual mesmo. Então, na constelação individual eu posso usar todos esses formatos, ou a gente pode só imaginar. Se imagine diante do teu pai, fale para ele isso, imagine diante do teu chefe, se imagine diante do teu marido. E às vezes a própria consteladora faz os papéis. Eu já fiz muito isso. Então agora eu estou representando tua mãe. Como é que você se sente olhando para mim? Ou como eu me sinto sendo tua mãe olhando para você? Também é bem, bem, bem interessante. Então o individual tem essa possibilidade aqui também de fazer, né, o uso de âncoras, que a gente chama, né, bonecos, representantes e tal. Tem as vantagens que eu já falei, né, que você fica mais, talvez um pouco mais de liberdade, um pouco mais solta para falar um pouco mais, abrir mais o coração. O funcionamento é o mesmo, o resultado de um ou de outro é a mesma. Aqui tem outra condição que veio por conta... Já existia gente fazendo constelação online, né? Tem sistemas, até se você quiser comprar com os bonequinhos, representando os bonequinhos. Mas eu confesso a você que no começo tinha uma resistência. Eu tinha resistência, a minha primeira formação foi em grupo. Eu conhecia a constelação em grupo, então para mim era só aquilo que funcionava. Aí com o tempo eu fiz outras formações e foram para o individual e eu falei, faz sentido. E às vezes você tem efeitos, né, conforme o caso, mais efeitos até no individual do que no coletivo. Então eu tive que me abrir para as novas possibilidades. E quando chegou a pandemia, eu não tinha atendido no online ainda e achava que nada a ver. Distância não faz muito sentido. Acho que para muita coisa a pandemia veio nos trazer possibilidades, né? E eu comecei a precisar, eu queria continuar atendendo e eu, né, impossível esse contato físico. Falei, vou testar a constelação online. Eu chamei uma amiga, que hoje inclusive é consteladora, a Liz, e eu falei, Liz, é o seguinte, eu quero continuar constelando e tô ficando louca em casa, sozinha, né, fechada. Vamos fazer uma constelação online? Você fica como cobaia, ainda brinquei pra ela, e foi a primeira constelação dela. Olha que interessante. Ela veio me procurar por uma questão dela, isso mesmo, lembrei agora. E daí eu falei pra ela, ó, Liz, podemos constelar, vamos fazer online? Eu nunca fiz, tenho vontade, você vai ser minha cobaia. Ela, vamos. E foi muito interessante, porque houve a mesma conexão como no presencial. E a gente percebeu ali uma super ferramenta, então, de lá pra cá, eu acho que 80% dos meus atendimentos são online. Ainda tem pessoas que pedem o presencial, mas a grande maioria é online. É a internet nos aproximando, né? E possibilitando coisas do tipo, eu já aconselhei gente no mundo. É muito lindo isso, você perceber, se adapta ali o teu horário com o horário dele, a pessoa entra da sua casa, do seu conforto, da sua privacidade. Acaba uma constelação, é muito lindo isso. Eu lembro de uma que eu fiz outro dia com uma menina de Portugal, e ela disse assim, foi muito emocionante, ela se conectou muito, ela chorou muito durante a constelação, e daí a gente tava se despedindo, eu falei pra ela, o que você vai fazer agora? Ela falou, não sei, tô até meio perdida. Eu falei, se eu puder te dar uma sugestão, vai deitar um pouquinho, se cobre bem quentinha, e se der vontade de chorar, chora. Dela, era uma questão da infância dela bem forte, eu falei, eu acho que quando você acordar, você vai estar melhor, deixa, né, dar esse tempo para você. Foi a coisa mais linda. Ela me mandou mensagem no outro dia, Jana, a gente deve ter terminado, acho que umas 10 horas da noite lá para ela. E ela falou, Jana, eu deitei e eu chorei como uma criança. Ela falou, eu molhei meu travesseiro de tanto que eu chorei. E acordei 2 horas da manhã,
com uma energia num outro lugar, como se eu tivesse dormido uma noite inteira completa, ela falou, e tava muito feliz, assim, parece que as coisas entraram no lugar. Então, essa é uma das vantagens do online, que eu acho que você tá no teu conforto. Então, às vezes eu pergunto, né, a pessoa tá chegando no trabalho, a gente marca lá 7 horas que ela vai chegar em casa. E eu percebo que a pessoa chegou muito, né, esbaforida, a correria, eu combino com ela, você quer 5 minutos? E às vezes a gente desliga e liga daqui 5 minutos. Eu sugiro, vai lá, troca de roupa. Tira o sapato, fica descalço, põe o chinelo, sabe? Então, a pessoa dá aquela relaxada. Então, eu gosto muito da online por isso. Essas são as vantagens. A pessoa tá no seu espaço, né? Quietinha e consegue aproveitar, talvez, de uma outra forma. Não tem trânsito, não tem... eu vou lá, vem no meu espaço, eu atendo presencial também. Atravessa a cidade para chegar no espaço, de repente, sei lá, acontece uma coisa no trânsito, aquela coisa que você trabalhou ali tão intenso, vai até você chegar em casa, vai se perdendo, né? Então, eu sou fã do online, confesso para vocês. Quem era completamente contra, hoje sou super a favor. Então, tem essas vantagens aqui para a constelação individual, mais íntima, né? Talvez mais confortável, ainda com a vantagem de ser... na sua casa, acessível, né? Temos a internet aí, fusos horários diferentes, a distância não é mais um impedimento. É muito legal. E tem outra queridinha aqui que agora eu vou colocar para vocês, que é a constelação na água. Essa constelação foi desenvolvida depois, eu fiz outra formação também, é a Daniele Finger, que é a minha professora maravilhosa. E qual é a diferença? Ela pode ser tanto presencial como online. Eu uso muito no online, que eu acho que ajuda muito na conexão. Eu uso uns bonecos, que eu vou mostrar pra vocês, que eu trouxe aqui. São esses daqui. Eles são bonequinhos de EVA também, eles não tem nem, né, não tem rostinho, nada. E eles flutuam, como é um EVA mais grosso. Tem as mulheres, os meninos, as crianças aqui, ó, são menorzinhos, tá vendo o tamanho aqui? Então, seria um adulto e 2 crianças aqui. E a gente usa um recipiente com água, onde eu coloco esses bonecos e esses bonecos flutuam. Aí a magia, que não é magia, mas é a energia da gente, faz esses bonecos andarem, se mexerem, né, se moverem dentro da água. E é muito interessante, porque a gente fica ali super conectado. Tem um fator na constelação, que eu gosto de brincar, que é o fator wow, é aquele que você tira o pé do chão. É na hora que você percebe, por exemplo, tô aqui meio, né, não sei se isso aqui tá certo, não sei se isso aqui faz algum sentido, e alguém vai lá e mexe no cabelo e você fala, é como a minha mãe faz comigo. Uau, né? Você fala, uau, isso mesmo, tirei o pé do chão. Aquilo tira um pouco você da razão. Nós somos muito pé no chão, às vezes a gente precisa sair um pouquinho de pé no chão. Eu acho que é a hora que o movimento acontece dentro de você. Porque o movimento não acontece aqui na cabeça, ele tem que ser dentro do teu coração. Então você entra num campo, imagina aqui um recipiente com água, e eu falo aqui, ó, vou colocar você. E você vem, por exemplo, e você fica andando de um lado para o outro. Você tá aí olhando para esse boneco, eu também tô, e ele tá andando para um lado e para o outro. Ou ele entra e fica paralisado, ele não mexe. Não mexe, simplesmente não mexe. E eu pergunto, o que isso representa para você? E você fala, nossa, eu me sinto paralisada desse jeito. Jana, ele tem água aí mesmo? Às vezes eu pergunto, tem água aí mesmo? Eu falo, tem, olha que mexe, tem água. Às vezes entra lá o teu filho, sei lá, pensa numa constelação, né? Tá entrando você aqui, você tá paradinha, vem teu filho, chega bem pertinho e se distancia. Ou sai daqui, vai direto pro pai e fica longe de você. Ou vem e gruda em você. E você fala, meu Deus, essa criança não vai para lugar nenhum, ela fica grudada na mãe. São todas informações que podem ser trabalhadas e é muito rico. Então, a constelação na água traz pra gente essa liberdade de não sou eu mexendo os bonequinhos, né? Eles se mexem sozinhos. E às vezes a gente tem que trabalhar até com o desconforto do boneco não se mexer. E eu faço às vezes 2, 3 constelações assim meio que na sequência. E eu falo, eu sou muito razão, sempre fui muito razão. E às vezes eu percebo, por exemplo, entro numa constelação, eu tô trabalhando, eu uso a mesma sala, a mesma corrente de ar, né? Se a janela tá aberta, não tá, se tá frio. E daí eu faço uma constelação e tem um movimento nessa constelação impressionante. Todo mundo vai para um lado, todo mundo vai para o outro, eles se juntam num canto. Ou entra alguém e vai lá e entra, é muito interessante. Então os bonequinhos, né, uma família aqui meio... E daí a gente percebe uma exclusão, por exemplo. Ai,
Quem que, né, não teve direito? Eu realmente tinha uma tia. Que, né? Você coloca a tia, essa tia entra e os outros membros saem todos fora. É muito lindo. Dizem alguma coisa, estão sempre nos comunicando. Daí acaba essa constelação, vem uma outra meio que na sequência. Outro, eu dou uma parada, tomo meu café, dou uma andada pela casa para me renovar. Eu chego, ninguém se mexe. Um movimento super devagar. Eu falo, como assim, meu Deus do céu? É o mesmo lugar? Tem alguma coisa errada? E vem uma outra depois e o movimento é completamente diferente. Tem umas das vezes, eu percebi, eu vou tirar alguém e falar, então vamos tirar aqui a tua mãe da história. Todos os outros se balançam. Então é muito interessante o movimento que a gente consegue ver através desses representantes. Representantes pessoas num grupo que é muito rico, representantes bonecos e todas as possibilidades aqui que eu trouxe para vocês. O que eu queria com isso? Não sei como é que ficou isso para vocês, se vocês já constelaram, se vocês já perceberam isso também, se já tem um jeito especial. Tem gente que vem me procurar e eu falo assim, eu pode ser individual, presencial ou online. Tem gente que tem resistência completamente, eu não gosto nada do online, às vezes até trauma da pandemia, nada do online. Então a gente faz presencial. Eu aqui em Curitiba tenho 2 endereços, eu tô em Curitiba agora. Tenho um endereço aqui no centro, pertinho da reitoria, onde eu atendo. Mas também tem um espaço que eu uso, né, colaborativo, ali em Colombo, onde eu moro. Então, conforme onde a cliente for, de onde ela for, onde for mais prático, a gente pode fazer o presencial também. E o presencial a gente pode usar tanto os bonecos, quanto as âncoras, quanto a água. Ou no online. Então, se a pessoa tem essa possibilidade, está acostumado, talvez já trabalha, já faça consulta, já se sente confortável com online, a gente vai para online, ou às vezes está longe, né? Óbvio, daí só tem online, facilita super. Então, essas são as formas. O importante é o cliente entender qual a melhor forma para ele, como ele se sente melhor. Esse é o segredo aqui. Se ficaram dúvidas, me falem, né? Se alguma questão sobre algum dos tipos, quiserem me mandar mensagem, né? E eu puder esclarecer, eu esclareço. Então, para terminar, esse nosso objetivo dessa semana, que são nossas lives de aquecimento para o nosso evento de sábado. Se você ainda não se inscreveu, sentir vontade de conhecer a constelação em grupo, é muito legal. O nosso grupo vai estar em torno, acho que, de umas 15 pessoas por enquanto. Eu acho que é um número ideal, porque a gente tem uma troca bem rica, é possível conversar e é possível ouvir as pessoas. Durante o grupo a gente tem presentinhos, nós temos massagem, então as pessoas podem sair da sua cadeira, fazer uma massagem na cadeira de massagem, é muito legal. Então, assim, é um momento bem, bem bacana mesmo. Então vai ser sábado, das 2 às 18, das 14 às 18, na Pousada Betânia. Quem não se inscreveu ainda e quiser, me manda uma mensagem aqui, eu ajudo a fazer a inscrição, ou pego seus dados, ou tiro dúvidas. É muito legal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, que vai ser show com certeza. Amanhã, 15 horas, novamente. Essa live aqui, quem entrou agora, eu vi que a Lili entrou agora. Vou deixar salvo, se você quiser assistir depois, vai ficar ali na feed, tá? Amanhã, 3 horas, outra live de outro lugar. Agora eu tô desse jeito, vou de um lugar, vou para outro lugar. Amanhã a gente vai falar do quê? Eu não tenho, acho que são os efeitos da constelação ou são as leis, não sei. Valeu, querida. É bem legal também. Então, vou trazer sempre esses temas essa semana, todos os dias. Manda essa live para alguém que você acha que talvez queira conhecer um pouquinho mais a constelação ou tem curiosidade. Manda me seguir lá, que eu sempre trago alguma coisa. Tá bom? Obrigada, beijo grande para vocês. Até a próxima, que é amanhã, às 15 horas. Beijo!